Boa noite, amados irmãos. Saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos passado dias difíceis, mais de 100 mil mortes no país em decorrência do Covid-19, desta pandemia, que tem trazido tristeza ao coração dos irmãos, das pessoas, e isso entristece muito os nossos corações. Perdoa os irmãos se estiver dando algum barulho, estou ajeitando aqui o microfone e falando sobre a tristeza desta pandemia, dessas mortes. Nós choramos porque são 100 mil mortes, mas poderíamos estar chorando por causa de uma morte. Não importa a quantidade. Quanto mais entristece a nós, com certeza. Mas uma morte, 100 mil mortes, tantas mortes. No mundo, quantos já morreram pelo Covid? E também é motivo de gratidão em sabermos que nas nossas famílias, aqui em Jaboticabal, ainda ninguém foi atingido por este mal, mas já temos no nosso seio familiar muitas pessoas que perderam a vida pelo Covid e outros foram atingidos por esse mal. Mas eu não quero aqui hoje pensar nessa dor e nessa tristeza. Gostaria que nós nos alegrássemos e pensássemos que hoje é o Dia dos Pais. E de manhã eu disse que iria estar preparando a mensagem da noite, falando sobre os pais. Irmãos, há uns tempos atrás eu preparei uma mensagem, o tema era Meu Pai é amigo de Deus. E nesta mensagem passada, Meu Pai é amigo de Deus, eu gostaria de aproveitar a ocasião, no Dia dos Pais, felicitando-os por esse dia tão especial e merecido por vocês. Mas, na verdade, feliz mesmo são os filhos, que, como eu, podem dizer, meu pai é amigo de Deus. Quero, meus irmãos, minhas irmãs, mas em especial a vocês, pais, discorrer sobre esta mensagem fazendo uma pergunta: quem é o homem para questionar a Deus? Nós estamos vivendo num período, numa época muito mimimi, muito questionamento. Eu não discordo contra a minoria, não sou contra a minoria. Mas eu entendo que um governo ele tem que governar para a maioria. Isso é uma democracia. Deve sim preservar a minoria, cuidar da minoria, mas governar para a maioria. E hoje nós vivemos um período que está se preocupando mais com as minorias em detrimento da maioria. E muitos estão questionando Deus. Falo pensando naqueles que buscam a Deus com sinceridade. Aqueles que criam até mesmo discórdias, criam discordâncias, criam problemas. Porque aquele que com sinceridade questiona Deus, como você, eu, nas nossas orações, quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, é natural, é normal. Mas e aqueles que querem ver o circo pegar fogo, que trazem embaraços? Porque aqueles que amam a Deus e o servem com alegria, assim o Senhor Jesus diz: já vos não chamarei servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Meus irmãos, pensemos nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que Ele não nos chama de servos, mas nos chama de amigos. Por que eu faço a introdução desta forma? Faço porque muitos questionam os desígnios de Deus sem ao menos conhecer a Deus. É interessante você questionar algo que você não conhece. É interessante você questionar algo que você não conhece. E é o que tem ocorrido. Muitos têm questionado sem conhecê-lo, conforme expressa o profeta Oséias. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Meus irmãos, como falei na abertura, hoje se comemora o Dia dos Pais. E com alegria devemos comemorar essa data. E não somente no segundo domingo de agosto, mas todos os dias. Todos os dias, sim, é o Dia dos Pais. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3, nos orienta que nós devemos todos os dias honrar, obedecer e amar os nossos pais. Meus queridos irmãos, quero que esta mensagem chegue aos vossos corações pelo Espírito Santo. E o tema, como eu já disse, meu pai é amigo de Deus. Feliz é o filho que pode se alegrar e ver um lar cujo Deus está no centro. Feliz é o pai que pode ver o seu filho orientando o seu filho nos caminhos do Senhor. Que maravilha, que bênção. Ao olharmos as palavras do profeta Isaías, quando ele diz: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Assim Deus olhava para Abraão, o seu amigo. Feliz é você, pai, que é amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus e neste texto, para a nossa meditação, prova esse fato. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, primeiramente do texto que se encontra aqui em Gênesis 22, de 1 a 14. E aí nós vamos entender por que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos escorrer aqui nos tópicos e assim nós vamos fazendo a leitura. Primeiramente, Abraão demonstra o seu amor a Deus sendo obediente. Versículos de 1 a 3. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Ele levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmãos, com certeza esta tradução aqui não é muito correta, tentou Deus. Deus a ninguém tenta, mas podemos entender que Deus conversou com Abraão. Primeiramente, Abraão demonstra o seu amor sendo obediente a Deus. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação sobre a vida de Abraão até o presente momento. Todos nós na Escola Bíblica Dominical já vamos aprendendo
que Abraão morava na terra de Ur, juntamente com os seus pais, seus familiares, a sua família. Abraão era chamado de Abrão, casado com a sua meia-irmã, chamada Sarai. E Abrão era um homem muito rico, tinha muitos bens, tinha gado, tinha muitas coisas. Num determinado dia, Abrão estava ali tranquilo, olhando provavelmente as suas ovelhas, o seu gado. Ele estava na zona de conforto, né, Gustavo? Abrão na zona de conforto. E aí Deus chega a ele e diz: Abrão, você vai sair dessa terra, eu quero que você saia, que você pegue tudo que é seu, todo o seu gado, todas as suas coisas, e eu vou te levar, Abrão, a uma terra que você não conhece, uma terra onde mana leite e mel. Eu vou te levar a uma terra muito boa, e lá nessa terra você vai fazer uma grande nação. Da sua semente, essa terra será uma grande nação. Será como a areia do mar. E Abrão, pela fé, obediência, pegou a sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló o acompanhou, despediu de seus familiares e foi para um lugar que ele não conhecia. Abraão veio a ser o pai com uma idade avançada, 100 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. E como humano, Abraão teve suas dúvidas. Pensou que talvez a promessa de Deus iria se realizar de uma outra forma, que Deus iria providenciar uma outra maneira. Sarai assim também pensou, tanto é que deu a sua escrava Agar para que Abrão tivesse um filho com Agar. Mas Deus disse: Abrão, não é com Agar a promessa, é com Sarai. E isso ocorreu, e Sarai, com 90 anos, teve seu filho Isaque. Promessa foi cumprida através de Isaque. E agora, meus irmãos, o que nós vemos? Deus pedindo que Abraão sacrifique Isaque. Aos nossos olhos até parece estranho. Mas pela fé, Abraão estava pronto a obedecer. Outro fator pelo qual Abraão se tornou amigo de Deus, Abraão foi servo. Veja os versículos 3, 4, depois 6, 8 ao 10. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordoou os seus jumentos, tomou consigo 2 seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Meus queridos irmãos, Abraão, em obediência a Deus,
estava pronto a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. É bem verdade, se nós olharmos todo um contexto, nós entendemos que Deus aborrecia aqueles que ofereciam seus filhos em sacrifício a outros deuses. Deus jamais permitiu isso. Mas aqui um caso específico, e Abraão diz aos seus servos: olha, fiquem aqui, o menino e eu, nós vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Abraão sabia que Deus iria prover. Pelo fato de Deus nos chamar de seus amigos, não exclui, meus irmãos, que a gente continue a ser servo. Eu sempre menciono uma propaganda das bolachas Tostines. É Tostines porque é fresquinho ou é fresquinho porque é Tostines? Eu quero parafrasear: é servo porque é obediente ou é obediente porque é servo? Não importa a ordem dos fatores, o que importa são os fatores: servo e obediente. Ao obedecer, nos leva a sermos servos. E sermos servos nos leva à obediência. Ser servo não é questionar a ordem do seu senhor. Quando um membro, sem respaldo, questiona a liderança, ele está questionando a Deus e a sua vontade. Quando nós estamos evangelizando pessoas e essas pessoas recusam o evangelho, eles não estão nos recusando, eles estão recusando a Cristo. O pai que serve a Deus por sua atitude irá ensinar os seus filhos a serem servos e obedientes. Os filhos farão e serão o que receberam de ensinamento de seus pais. Isso é fato. O terceiro fator que fez de Abraão ser chamado de amigo de Deus é a sua fé. Vejamos aqui até o versículo 14, paramos no 11 até o 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, o primeiro ponto, como nós falamos, é sobre obedecer. O segundo, nós falamos sobre sermos servos. O terceiro, agora, nós estamos vendo sobre a fé. 3 pilares na vida cristã que faz com que nós tenhamos atitude de pronto atendimento ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre obedecer, servir e fé, nós estamos falando à igreja e em especial às famílias e aos pais de que esses pilares levará a sua casa a pastos verdejantes. Quando nós usamos esses 3 pontos para refletir e fazer esta reflexão e para seguirmos nesses 3 passos que o Senhor nos dá, teremos plena consciência de que Deus estará no controle de todas as coisas. E esse terceiro fato que fez de Abraão ser chamado de amigo de Deus é a sua fé. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes estamos em situações que nós não compreendemos o agir de Deus? Mas o agir de Deus está aqui: obediência, serviço e fé. E aí também nós temos um outro fato que ficou conhecido nas Escrituras, porque além de Abraão ser chamado de amigo de Deus, também ficou conhecido como o pai da fé. O autor do livro de Hebreus, ele diz no capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. E no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meus irmãos, ao tomarmos a atitude da construção, a reforma especificamente do fundo, teve que primeiramente agir no meu coração a fé. Desde que eu cheguei aqui há 7 anos atrás, eu vi que era um desejo dos irmãos a construção do fundo do templo. Mas eu entendia, e talvez pelas circunstâncias, que não era ainda o momento. Mas Deus foi trabalhando no meu coração. E pelo agir e pelo mover da fé, chegamos a um tempo que entendemos que era. Porque nós vamos iniciar uma obra que nós não temos o total valor para a conclusão. E isso envolve fé. E quando eu digo a vocês que nós vamos iniciar uma obra e nós vamos encerrá-la, não é pelo valor que tem em caixa, mas é pela fé. E nós temos que ter fé. Crer que esta obra, e ela é pela vontade divina, não é pela vontade do pastor ou dos irmãos da igreja, mas é pela vontade divina, vai ser concluída porque Deus assim o quer. E nós vamos trabalhar para isso. Porque é obediência, é serviço e é fé. Veja, meus irmãos, que a nossa firmeza está nesses 3 pontos: obediência, serviço e fé. Se temos fé, nós somos obedientes. Sendo obediente, nós vamos servir. Servir é serviço e vamos trabalhar para isso. Portanto, quando nós olhamos de um modo geral, entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão, ao responder para Isaac, estava olhando para o futuro. E no seu coração sabia que Deus, o Pai Celestial, iria enviar o seu amado Filho, o Cordeiro perfeito, para a salvação de todos os homens. Aqui nós olhamos e vemos o sacrifício que Abraão iria realizar através do seu filho. Mas no coração de Abraão ele sabia perfeitamente que aquele simbolismo do pai oferecendo o seu filho em sacrifício ia até os nossos dias, quando o Pai Celestial ofereceu o seu filho em sacrifício pela humanidade. Aqui Deus proveu um cordeiro para que Abraão substituísse a Isaac. Mas, espiritualmente, o Pai Celestial sacrificou o seu filho por amor a nós. E Abraão sabia de todas essas coisas. Caminhando, Abraão com Isaac, por aquele caminho estreito, caminho deserto, pedregoso, matos atrapalhando, impediam que o seu pisar fosse por caminhos limpos. Sol do Oriente escaldante sobre as suas cabeças. E os pensamentos circulavam por suas cabeças. Quantas perguntas sem respostas. Quantas coisas estavam passando pela cabeça de Abraão, passando pela cabeça de Isaac. Muitas perguntas sem resposta. O que nada impediu de Abraão exercer a sua fé, obediência e o desejo de servir ao Senhor. Meus irmãos, Abraão sabia que Deus iria prover. Abraão poderia pensar, olha, eu vou sacrificar meu filho e Deus vai ressuscitá-lo.
Talvez seja uma das coisas que ele pensava. Mas ele sabia que Deus iria prover. Pais, quantas vezes vocês passaram por situações semelhantes? Estavam no deserto, ou estão atualmente no deserto. Ouvem somente os seus passos. Você pode estar até rodeado de uma multidão, mas os seus pensamentos estão entre você e Deus. E muitas vezes você ora, clama a Deus por uma resposta. E a resposta não vem. Mas pela fé, vocês sabem que Deus tem o melhor para as suas vidas. E em obediência, vocês compreendem os desígnios de Deus. E com o coração de servo, vocês acatam e transmitem aos seus filhos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Que alegria para um filho poder dizer: eu tenho essa alegria, meu pai é amigo de Deus. Para todos os pais, feliz dia dos pais. Que todos os dias do ano seja verdadeiramente o dia dos pais. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos, pais, que vocês continuem nesta alegria, no desejo firme, no propósito de obediência, de serviço e fé ao Deus Todo-Poderoso. Vocês verão e serão chamados de amigos de Deus, e um dia vocês serão chamados de pais da fé. Deus abençoe vocês, amados irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu louvo e agradeço. Oremos. Pai de amor, eu louvo e agradeço pela vida dos pais desta igreja. Louvo a Deus porque o Senhor deu-me o privilégio de ter um pai também que é amigo de Deus. Louvo e agradeço a Deus por ter a oportunidade de estar aqui ao lado desses irmãos tão valorosos, desses homens de Deus. E isso é um privilégio que poucos pastores podem desfrutar. Agradeço a Deus porque eles têm cuidado dos seus lares, dos seus filhos, e muitos estão vendo os seus filhos, ensinando os seus filhos nos caminhos do Senhor, passando de pai para filho. Firmeza doutrinária, conhecimento das Escrituras, ensinamento sobre a salvação. Queridos pais, que Deus os abençoe. Louvo e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.